Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje vamos falar sobre o continente africano, né? Vamos falar algumas características gerais sobre o continente africano e em outros capítulos mais adiante vamos especificar cada parte referente a esse assunto, certo? Eu resolvi pular alguns capítulos do livro, né, alguns assuntos, porque estava ficando muito repetitivo falando sobre América Central, América Latina de forma geral. Então resolvi vir logo para o continente africano, devido ao tempo. Então o continente africano ele é o terceiro maior dos continentes, né? Só perde para Ásia e América. É um continente que está localizado, sua maior parte, na zona tropical, né? Ou seja, entre os trópicos de Capricórnio, que é essa linha tracejada aí em azul, na parte de cima, e o trópico de Câncer. Então, essas duas linhas tracejadas são os dois trópicos, o trópico de Capricórnio ao sul e o trópico de Câncer ao norte. Então, a maior parte da África está na zona tropical. Isso significa dizer o quê? Que a maioria dos climas do continente africano são climas de temperaturas elevadas, climas quentes. O continente africano, vamos baixar aqui um pouco. O continente africano, pessoal, ele atualmente é formado por 54 países. E praticamente todos os países são atualmente independentes politicamente, apesar que economicamente eles ainda têm uma grande dependência dos países europeus, dos Estados Unidos, dos países mais ricos e desenvolvidos. Mas politicamente falando, na atualidade, quase todos os países africanos são independentes, com exceção apenas do Saara Ocidental, que ainda está sob o domínio do Marrocos. Marrocos é um país também africano. Esse mapa aqui de baixo mostra as principais regiões do continente africano. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 regiões. São elas, na cor verde, o Saara Setentrional, aliás, a África Setentrional. Só lembrando que a palavra setentrional que significa norte, certo? Setentrional é a mesma coisa que norte. Na cor verde claro, a África Ocidental. Na cor rosa, a África Central. Na cor laranja, a África Meridional, que significa sul, né? A palavra meridional é a mesma coisa que sul. E na cor roxa, a África Oriental. Então, são essas 5 regiões do continente africano. Também existe uma outra regionalização da África muito conhecida, que é justamente a África Islâmica, que aqui está sendo chamada de África do Norte, mas em alguns outros livros é chamada África Islâmica, e a África Subsaariana. Deixa eu ver se tem um mapa aqui mostrando melhor essa regionalização. Acho que não tem. Vamos voltar para esse mapa mesmo. Então, a África Islâmica é exatamente a parte norte da África, a parte de cima da África. Ela é chamada África Islâmica porque a principal religião, né, adotada pelos países, por maior parte da população, é a religião islâmica, também chamada de religião muçulmana. E a África subsaariana, que é a metade de baixo, a parte de baixo, a África subsaariana, já está dizendo que fica abaixo do deserto do Saara. Sub quer dizer abaixo, subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Então,
A maior parte da população da África subsaariana é de cor negra e as religiões praticadas divide-se em cristianismo protestante, cristianismo católico e alguns também muçulmanos e algumas religiões primitivas da África, né, chamado animismo, de onde vem a religião candomblé e a umbanda, né, que são religiões praticadas no Brasil, são seitas praticadas no Brasil, mas que têm origem nas religiões primitivas da África subsaariana. A África islâmica, que é chamada aqui no livro de África do Norte, o norte da África, como já falei, predomina a religião muçulmana e a população tem uma origem um pouco árabe, então a língua predominante é a língua árabe. São países que no passado foram colonizados pelos árabes, que introduziram sua religião e sua língua. Também vamos falar aqui sobre a questão da colonização. Eu sei que vai ter um outro capítulo que vai falar mais detalhadamente sobre esse assunto, mas é impossível falar da África sem falar do processo de colonização da África, do neocolonialismo, também chamado de imperialismo, né, que foi lá no século XIX, quando um grupo de países ricos e industrializados da Europa, como Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Bélgica, resolveram se apossar, colonizar e explorar o continente africano em busca de mão de obra, em busca de mais matérias-primas para suas fábricas, né? E também recursos, matérias-primas e recursos naturais também. Então eles colonizaram e dividiram o continente africano. Então, quando os africanos começam a ficar independentes na metade do século XX, a África fica dividida entre esses 54 países que vocês estão vendo. O país mais jovem do continente africano é o Sudão do Sul, né? Vocês estão vendo aí Sudão, né? Na cor roxa, a capital é Khartoum, e Sudão do Sul na cor amarela, a capital é Juba. Há uns 6, 8 anos atrás era apenas um país, né? Então, após anos de guerra civil entre o grupo étnico do norte e o grupo do sul, finalmente o sul conseguiu a sua independência, apesar que ainda hoje a guerra acontece, os conflitos entre eles. O grande problema da África é que, com a independência dos países, ficaram dentro de um mesmo país vários grupos rivais, que sempre foram rivais, que sempre guerrearam entre si. E ainda hoje existem esses conflitos chamados guerra civil em vários países africanos. E ao longo do tempo, os países vão se dividindo. Países que eram maiores vão se tornando países menores devido a esses conflitos. Vamos baixar aqui um pouco, vou falar um pouco sobre o norte da África. Como eu já falei, predomina a religião islâmica, muçulmana. Percebe que a população do norte da África, como países como Egito, Argélia, Marrocos, a população não é de cor negra, né? Eles são uma cor, digamos assim, morena, mas um pouco menos escura do que a África subsaariana. Então, nem toda a África é negra, né? Apenas a África subsaariana, o norte da África, eles são considerados não negros, digamos assim, não são tão brancos, mas também não são tão negros como a África subsaariana. Aqui vai falar um pouco sobre, aqui vai falar sobre a África subsaariana, né, que é também chamada de África Negra, né, que é onde está localizada a maior parte da população do continente.
E aqui já vai ser outro assunto, né? Falar sobre as características naturais. Como eu já falei, vai ter capítulos, né? Assuntos específicos sobre a África. Então aqui é só o primeiro assunto, né? Para introduzir, falando sobre as principais características do continente africano. O principal rio africano é o rio Nilo. Vocês estão vendo aí que a nascente do rio Nilo está localizada no Lago Vitória. Aqui eu vou aumentar para vocês porque embaça, né? Demora a desembaçar quando aumenta, mas a nascente do rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo e o maior rio do continente africano, está localizado exatamente nesse lago que vocês estão vendo aqui, nesse país chamado Uganda. Aí ele vai subindo, né? Subindo no mapa, né? Em direção ao norte, só que no relevo ele vai descendo. Passa por esse país chamado Sudão, né? Sudão do Sul, Sudão do Norte, aliás, e aí passa pelo Egito até desaguar no mar Mediterrâneo, onde fica Foz, aliás, rio que é em forma de delta, fica no mar Mediterrâneo. Além do rio Nilo, o continente africano tem outros grandes rios, como o rio Congo, que passa aqui pela República do Congo e Congo, essa parte aqui, é o segundo maior rio da África, e tem vários outros rios, rio Zambeze, mas a maioria dos grandes rios perenes, está localizado justamente próximo à linha do Equador, que é essa linha aqui que vocês estão vendo, e é a região de clima equatorial, a região mais chuvosa, né? Uma região que faz muito calor, mas chove bastante. Nessa área aqui da República Democrática do Congo está localizada a maior floresta, que é a floresta do Congo, né? O norte da África é predomínio do deserto Saara, né? Que é o maior deserto do mundo, está localizado aqui no norte da África, né? Uma área equivalente ao tamanho do Brasil, é um deserto arenoso, quente. Além do deserto Saara, nós temos na África mais dois outros desertos. O deserto da Namíbia, aqui onde fica a Namíbia, e o deserto Kalahari, entre Botsuana e África do Sul. Então, deserto Kalahari, deserto da Namíbia aqui no sul do continente, e lá no norte o deserto do Saara. Então, são três grandes desertos no continente africano. A maior montanha do continente é o Monte Kilimanjaro, está localizado aqui no Quênia, nesse país chamado Quênia, na costa, na África Oriental. E é isso, pessoal, essas são as principais características, eu não vou mais me aprofundar, porque vai ter outros capítulos onde vão especificar, economia, população, clima, tipos de vegetação. Então, só essas são as informações que eu quero passar para vocês nesse momento. Então, até a próxima.